Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada. Criar mundos ficcionais inteiros, criar personagens, se aprofundar nas suas histórias, no seu psicológico, a desenvolver peças de teatro, dar margem ao lirismo e criar poemas. Por vezes, esse trabalho estético exige do escritor, do poeta, que desenvolva técnicas muito pessoais e às vezes um tanto esquisitas. Esse é o caso de algumas histórias aí que rondam a literatura e que dão conta de escritores e suas bizarrices. Eu trago aqui 10 escritores e 10 bizarrices muito interessantes. Eu começo falando sobre James Joyce, considerado um dos maiores escritores do século XX. James Joyce, escritor irlandês, autor de Ulisses, escrevia deitado de bruços, usando grandes letras com canetas azuis. Isso porque o Joyce sofria de problemas oculares gravíssimos. Ele passou por mais de 10 cirurgias nos olhos ao longo da vida e teve crises de cegueira quase total. Ele escrevia deitado, com giz de cera ou canetas grossas coloridas em pedaços de papelão para conseguir enxergar o que produzia. Dizem ainda que ele sempre vestia uma jaqueta branca para que o tecido refletisse mais luz sobre o papel. Virginia Woolf, outra grande escritora do século XX, trabalhava em pé todas as manhãs por cerca de 2 horas e meia, utilizando uma mesa alta. Essa postura permitia a ela que analisasse seu trabalho sob diferentes ângulos e circunstâncias. Essa mesa que ela usava, ela mesma projetou, em parte até dizem que para rivalizar com a irmã dela, Vanessa Bell, que pintava em pé diante de um cavalete. O processo criativo de Dostoiévski era uma extensão da sua vida, uma performance noturna e caótica, sempre operada no limite do desespero financeiro e da intensidade psicológica. O Dostoiévski ele escrevia rascunhos dos seus romances em cadernos, ele misturava caligrafias, por vezes complexas e elaboradas, ele realmente experimentava novos tipos de letra que ele pudesse escrever e ele também elaborava desenhos nas margens desses cadernos. Muitas vezes o Dostoiévski encenava os diálogos dos personagens em voz alta, a título de testar o realismo das cenas. Dostoiévski, a gente sabe, ele era viciado em jogos de azar. E isso fez com que ele adquirisse enormes dívidas e assumisse prazos extremamente pequenos, por vezes quase impossíveis, para escrever romances, livros que pudessem lhe dar dinheiro para que ele sanasse as suas dívidas. Esse é o caso extremo de O Jogador, que foi composto em apenas 26 dias. Se o processo criativo de Dostoiévski era um vulcão febril, teatral, o de Kafka era uma espécie de laboratório noturno, neurótico e um tanto estéril. Eu explico. O Kafka trabalhava ao longo de todo o dia em um emprego burocrático, que, ao que dizem, ele detestava. Escrever para ele era uma espécie de válvula de escape, uma atividade que ele realizava noite e madrugada adentro. O Kafka não via a sua literatura como algo que merecesse, na maior parte das vezes, ser levada a público e ser publicada. Ele sofria de algo como se fosse uma insegurança literária crônica. Estima-se que ele tenha queimado cerca de 90% de tudo o que ele escreveu ao longo da vida. No seu leito de morte, ele deixou uma instrução clara para um amigo próximo, Max Brod. Ele deveria queimar todos os seus manuscritos, diários e cartas não publicados. Ainda bem que o Brod desobedeceu a instrução e foi assim que vieram a público obras como O Processo, O Castelo e América. Victor Hugo, o autor de O Corcunda de Notre Dame, adotava uma medida radical para cumprir os seus prazos.
ele se isolava em casa, se trancava em casa e pedia para que guardassem as suas roupas de sair, de modo que ele não tinha como sair porque ele não tinha roupas para sair de casa. Funcionou. Agatha Christie usava o momento do banho para planejar aqueles crimes mais complexos que estariam nos seus romances. Não tinha um lugar que ela gostava de escrever e durante muitas décadas nem mesmo um escritório ela tinha. Escrevia em qualquer lugar, geralmente comendo maçãs. Alexandre Dumas associava cores a gêneros literários. Usava papel azul para ficção, amarelo para poesia e cor-de-rosa para artigos jornalísticos. Relatou que usar papel de uma mesma cor, creme, uma vez afetou negativamente a sua produção. Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, fazia igual a Virginia Woolf, preferia escrever de pé e tinha uma predileção especial por usar tinta roxa nos seus manuscritos. A grande poeta norte-americana Emily Dickinson não dependia de papéis ou cadernos caros para compor seus poemas. Na verdade, grande parte da sua produção tardia, 1870, 1880, foi escrita em papéis reciclados do cotidiano, envelopes abertos, faturas, pedaços de jornais e papéis de embrulho até de chocolate. Ela escrevia onde a inspiração vinha, moldando a estrutura visual dos seus poemas de acordo com o formato físico do fragmento de papel que tinha em mãos. O destaque absoluto desse processo são os chamados poemas de envelope. Dickinson recolhia os envelopes das cartas que recebia, ela os abria rasgando ou cortando as laterais de forma cirúrgica e os desdobrava até que ficassem completamente planos. Honoré de Balzac consumia uma quantidade massiva de café para manter o ritmo de trabalho. Ele chegava a beber cerca de 50 xícaras por dia. O vício de Balzac era quase suicida. Ele escrevia até 15 horas por dia e quando o café coado não fazia mais efeito, ele chegava a mastigar o pó do café puro com o estômago vazio. Estima-se que seu ataque cardíaco fatal, aos 51 anos de idade, tenha forte relação com esse abuso da cafeína. Dizem que a grande escritora inglesa Jane Austen dedicava-se tão minuciosamente à construção psicológica das suas personagens que ela continuava a imaginar e a projetar como seriam suas vidas, mesmo depois de ter concluído seus romances. E essas são algumas esquisitices de escritores conhecidos. Se você escreve, você tem algum método, alguma técnica estranha, conta aí pra gente. E se você gostou, deixa o seu like e eu prometo voltar com esquisitices de escritores brasileiros. Até o nosso próximo encontro.